porque o governador Carlos Moisés já está na linha, já me escuta, conversa com a gente agora ao vivo. Governador Carlos Moisés, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos que nos assistem aqui na ND. Aonde é que o senhor está, hein? Parece que o senhor não está em Florianópolis, né? O senhor está no sul do estado, é isso? Isso. Eu estou no sul do estado, ontem participei aqui, estou em Laguna hoje, mas já me dirigindo para Florianópolis. Parei para a gente fazer esse contato, eu tenho agenda logo de manhã ainda em Florianópolis, com algumas pessoas, empresários, enfim, deputados, mas dei essa paradinha para a gente poder fazer o link com vocês agora cedo. Agradeço, governador. Vem cá, o senhor está viajando, o senhor recebeu um monte de gente no final de semana, conversou com a FECAM, conversou com o pessoal da saúde. A ordem agora é o carro na estrada, é isso mesmo? O senhor vai viajar por toda Santa Catarina, vai abrir conversa com todo mundo? Essa é a nova regra agora? Foi um final de semana bem intenso, desde o sábado a gente já começou com essas reuniões, discutindo sobre a seca em Santa Catarina. No domingo, também aqui mesmo do Sul, eu me reuni com a bancada do Oeste de Santa Catarina, já programando a nossa visita em Chapecó, quinta e sexta-feira próximas. Então, bem intenso esse final de semana. Hoje continua o trabalho. A gente sempre atuou dessa forma, mas agora mais intensamente, compartilhando bastante as ações do Executivo com o Legislativo também, porque a gente entende que os deputados representam os anseios da população catarinense, os anseios da sociedade, de cada região. Então, isso tem sido também muito bom para o governo, porque a gente acaba colocando os esforços naquilo que efetivamente há anseio da comunidade. São ações importantes que a gente divide com o Legislativo, uma vez que a nossa bancada do Oeste vive diariamente esse drama do agricultor catarinense, que toca nesse estado, praticamente 1/3 do nosso produto interno bruto vem da agricultura, da pecuária, e aí a gente conversando com a bancada do Oeste percebe exatamente que as ações do governo no combate à estiagem, na questão de pensar futuro também, como anunciamos agora recentemente, 1,7 bilhão de reais para investir em reservação de água, adução de água, transporte de água, né? E também perfuração de poços, enfim, todas as condições adequadas para não só atender população, como também animais, enfim, todos aqueles que produzem fora dos grandes centros. Governador, o senhor falou aí da relação com a LESC, com os deputados. Tem muita gente criticando aí a escolha do senhor para a Casa Civil do chefe de gabinete do presidente da LESC, o deputado Júlio Garcia. Como é que o senhor responde a essa crítica? Olha, eu até o momento só recebi elogios dos deputados. Na verdade, nós alinhamos com os deputados, eu conversei com os líderes de bancadas e o nome do Heron foi muito bem aceito, porque ele já trabalha praticamente dentro dos 40 deputados do gabinete dos deputados na Assembleia Legislativa, faz essa interlocução, tem experiência na gestão administrativa também, de prefeituras, enfim, conhece o Executivo, e o nosso grande objetivo, tanto na liderança de governo, que ainda não foi escolhida, quanto no novo chefe da Casa Civil, era compartilhar a decisão com o Parlamento. E foi exatamente isso que nós fizemos. Qual é a expectativa que o senhor tem para sexta-feira, que a princípio vai ter a apreciação do segundo pedido de impeachment na Assembleia, no Tribunal Misto entre deputados e desembargadores? Assim como no primeiro processo de impeachment, nós entendíamos que ele sequer deveria ter sido iniciado, que não havia justa causa para processar o governador, nós entendemos que neste segundo caso também ele deve ser arquivado, não deve dar continuidade a esse procedimento, uma vez que não há nenhuma vinculação de ato do governador em relação a essa compra dos respiradores. Isso já ficou cabalmente comprovado, inclusive, pela Polícia Federal. Inclusive, os próprios levantamentos, as investigações mostraram que o que nós falávamos lá no momento da CPI era verdadeiro, o que foi reputado por muitos como falso era verdadeiro. As iniciativas que tomei, inclusive acionando polícia, acionando a Fazenda para rastrear o dinheiro, e conseguimos recuperar cerca de 14 milhões de reais disso que foi envolvido nessa negociação. Então, eu penso que o governo tomou as medidas necessárias tão logo soube do problema. Portanto, não há justa causa, nós entendemos que nós precisamos focar, nós vamos recuperar esse tempo perdido. Não é, Márcia? Veja bem, foram praticamente aí tanto tempo, né? Pelo menos os últimos 3 meses envolvidos diretamente nesse assunto, e a nossa população precisando desse enfrentamento à Covid-19, vivendo esse momento de estiagem
em Santa Catarina, de seca. Então, nós precisamos entender que a administração pública precisa ter foco. E é isso que nós estamos defendendo desde o início, quando esse processo se iniciaram. Governador, como é que vai ficar a relação do senhor com a vice, hein? Vocês não andavam muito bem de relacionamento antes de tudo isso. Depois ela assumiu, fez aquele ato ali, nessa semana que passou, meio que dando a entender que tinha a intenção ainda, a expectativa de continuar no governo. Como é que fica a situação de vocês dois, hein? Vocês estão se falando? Ela ligou para o senhor? Ela esteve comigo na sexta-feira, e no dia em que eu retornei, no dia em que o tribunal fez o julgamento, conversamos um pouco. A vice-governadora cumpre o papel constitucional de vice-governadora, que foi o que ela fez até então, e continuará cumprindo esse papel que a Constituição prevê para o vice-governador. Em relação a alguns atos, obviamente que a gente pode revisá-los, já estamos revisando, porque eu entendo que numa situação temporária de interinidade, o importante era ter combinado, a questão de nomeações, a questão de escolha de novos secretários, especialmente o primeiro escalão, e isso não foi combinado conosco. Portanto, alguns atos estão sendo revistos. Governador, vamos falar da estiagem? O setor do turismo está sofrendo muito. Ainda hoje eles devem fazer de novo pedido ao secretário da Saúde para rever aí a questão de ocupação de leitos, principalmente nos hotéis, considerando que as casas de veraneio, por exemplo, podem ser alugadas e podem ter a quantidade de pessoas que quiserem. E aí o hotel se sente prejudicado. O senhor vai interferir nisso? O senhor está acompanhando isso? Tem alguma novidade para o setor do turismo? Então, a gente está reunindo, como já fiz isso no sábado, a equipe da saúde, e hoje continua, nós vamos retomar essas conversas. Não é só o setor do turismo, ou especificamente o setor de atividade hoteleira, nós temos outras demandas também das casas que trabalham com atividades desportivas, enfim, são várias frentes, a questão também das escolas. Então, eu vou voltar a me reunir a partir de hoje com a equipe da saúde para que a gente possa tomar decisões. No sábado, eu me reuni com a FECAM, com o presidente da FECAM, com vários prefeitos, associações de municípios, os prefeitos que representam as associações de municípios e os prefeitos ali, juntamente com o Ministério Público, também estive com o doutor Fernando Comim, do Ministério Público de Santa Catarina, para alinharmos ações para a continuidade desse enfrentamento à crise, que é esse segundo momento, esse repique da crise do coronavírus. Então, eu penso que essa é uma ação constante, nós precisamos estar sempre revendo posicionamentos, sempre trimando, ajustando, na medida em que a gente tem um quadro que modifica de um dia para o outro. O nosso momento hoje, o nosso foco é reativar 205 leitos de UTI, e para isso nós estamos nos comprometendo em retirar do governo do estado diretamente para os hospitais filantrópicos. Também no sábado promovemos uma reunião com os diretores de hospitais filantrópicos e associações que representam essas entidades, para que a gente possa colocar aí 44 milhões de reais, destinando para custear os valores dos leitos de UTI, uma vez, independentemente deles estarem ou não habilitados no Ministério da Saúde. Nós estamos fazendo um movimento de guerra, de fato. Então, neste final de semana, no dia de ontem ainda, prefeitos contactaram, colocamos em alguns veículos respiradores, encaminhamos aos municípios, aqueles que tinham desativado, estavam sem os respiradores. Nós já estamos trabalhando arduamente para que a gente continue com os resultados que nós tivemos, que foram os melhores resultados do Brasil no enfrentamento ao coronavírus e essa crise da Covid-19, que é o desastre da pandemia. Portanto, os resultados foram bons na primeira onda e agora a gente precisa manter aquela mão, a mesma mão que nós tivemos, que é ajustar o isolamento, as atividades com o regramento e, ao mesmo tempo, assistir a todos os catarinenses na saúde, não permitir que a atenção à saúde do catarinense seja prejudicada por falta de equipamentos, enfim, é o que nós estamos fazendo. Com relação ao turismo, dá para dizer que vocês vão pensar em rever as normas que definem a questão de ocupação? Dá para a gente antecipar alguma coisa com relação a isso? Eu não costumo antecipar, porque essa discussão é uma discussão técnica, então eu assumi no final de semana, nós tivemos assim, prioridades outras, que é a questão da estiagem, e a questão dessa tomada também de decisão para custear os leitos de UTI, e conversamos com o setor, com os hospitais, mas nós vamos sim avaliar cada norma, porque a gente entende que esse é um setor que foi muito castigado. A gente já anunciei também que não há nenhuma intenção do governo do estado em promover novo lockdown, isso fizemos em 17 de março,
para aquele momento era adequada, para aquele momento surtiu os efeitos necessários, mas hoje nós precisamos que o cidadão catarinense também se envolva diretamente nessa corresponsabilidade, que é de perceber qual é o seu papel nos cuidados com os mais vulneráveis, manter o distanciamento, a utilização de máscaras e, enfim, observar as regras estabelecidas pelo COES, pelo Centro de Operação em Emergências de Saúde e por toda a equipe da Secretaria de Saúde do Governo do Estado de Santa Catarina, juntamente com os municípios, os seus secretários de saúde, que são parceiros nessa empreitada. Governador, o senhor falou agora há pouco da reunião com a FECAM. Aliás, eu recebi um retorno muito positivo de integrantes da FECAM, da parte da diretoria da FECAM, de que essa reunião foi muito boa, que o senhor realmente está muito disposto, muito aberto a fechar parcerias com os municípios. Foi bem legal. No sábado eu recebi várias mensagens de prefeitos elogiando a iniciativa do senhor. E eu sei também que eles convidaram o senhor para ir a São Paulo no dia 10 de dezembro, vai ter assinatura lá daquela parceria com o Butantan. O senhor aceitou o convite? O senhor vai com eles? Então, no que diz respeito à vacinação, nós estamos dispostos, se preciso for, até adquirir as vacinas também juntamente com os municípios. Porém, nós entendemos que essa é uma ação que precisa, de fato, estar concatenada com o governo central do Brasil, com o governo federal, com o Ministério da Saúde e a Anvisa, para que a gente não faça nenhum movimento que venha eventualmente a trazer qualquer suspeita ou qualquer dificuldade, né, no relacionamento também do que se vai fazer para o Brasil inteiro. Nós não podemos, por exemplo, ter um Estado, imagine a crise que seria termos um Estado imunizado e o Estado vizinho não participar do processo de imunização. Então nós precisamos entender que desde sempre a competência do governo federal sempre se firmou, foi estabelecida para fazer a imunização de todo o país. Essa é uma ação que precisa ter equivalência nos estados e nós vamos voltar a discutir isso. Abrimos a conversa, sim, com os prefeitos para avaliarmos essa ação, mas tão logo a gente tem um conceito firmado no que diz respeito também às autorizações da Anvisa, para que a gente tenha segurança na aquisição desse material. Nós, enquanto poder público, precisamos ter esses cuidados. Eu tenho certeza que os prefeitos assim também terão. Devo estar fazendo contato também com São Paulo para entender até quando, né, em quanto tempo e qual abrangência é possível disponibilizar essas vacinas. O governo é parceiro do Estado, sim, para adquirir, mas nós ainda apostamos e acreditamos que a imunização deve ser algo nacional, de forma equânime para o país inteiro, para que a gente tenha uma cobertura de vacinação que, de fato, surta o efeito necessário. Relação com o governo federal, alguma novidade? O senhor falou com o presidente? Não, eu não conversei com o presidente. Eu tenho me relacionado sempre, tenho recebido mensagens de apoio dos nossos ministros que atuam no governo federal. Não conversei ainda com o presidente da República, mas a relação sempre foi muito republicana. Nós temos sido atendidos, né? Em 2020 foi um ano em que todas as relações se estremeceram no seguinte sentido: as prioridades mudaram. Começamos a trabalhar com o enfrentamento à Covid-19 e nosso relacionamento foi direto com o Ministério da Saúde durante esse tempo. Mesmo assim, a gente não parou de fazer investimentos aqui em Santa Catarina, fizemos mais de 50 milhões em projetos de infraestrutura que vão nos projetar aí um investimento, como foi anunciado no meu retorno na sexta-feira, de cerca de 10 bilhões de reais para os próximos 2 anos, envolvendo 5,5 bilhões na infraestrutura catarinense, na recuperação de rodovias, que é, de fato, um grande gargalo, uma grande dificuldade que nós herdamos. Governador, para encerrar, impossível não notar que o senhor voltou com visual diferente. Não tinha barba, agora tem barba. Aí eu queria saber do senhor, além do novo visual, o que mudou para o cidadão Carlos Moisés com esse afastamento? Bom, eu entendo que o afastamento em si não deveria ter acontecido, não é? Mas nós estamos construindo novos relacionamentos. Esse gesto que você questionou, por exemplo, do novo chefe da Casa Civil, a nova liderança, que é um deputado, que será o líder do governo dentro da Assembleia, um governo de efetiva coalizão, juntamente com os demais blocos partidários. A gente pensa, não estamos pensando em eleições, absolutamente não é isso. Nós estamos pensando em governabilidade, estabilidade, para que nos próximos 2 anos a gente consiga desenvolver os projetos que nós temos aí em andamento e aquilo que a gente acabou de construir agora durante esse ano de 2020,
para que a gente possa, em 2021 e 2022, fazer as melhores entregas para Santa Catarina. O nosso governo tem sido eleito no Brasil como a melhor gestão pública do Brasil, a gestão pública mais eficiente. Nós conseguimos esse destaque agora em 2020. Em 2019, nós estávamos ali com 60 pontos, agora atingimos 100 pontos, né, a pontuação máxima do Centro de Liderança Pública, um organismo independente, que nos colocou também como a gestão pública mais eficiente no enfrentamento à Covid-19 no Brasil, com a menor taxa de letalidade, etc. E nós não podemos agora afrouxar, né? É entender que, nesse segundo momento, a gente precisa novamente ter os cuidados. Saindo desse momento, nós vamos olhar para frente. É isso que nós vamos fazer, quebrar retrovisores. Se houve algum arranhão nos relacionamentos, na questão política, nós vamos olhar para frente, vamos olhar para o cidadão. O cidadão catarinense, ele não quer ver homens públicos se degladiando, brigando, fazendo acusações mútuas. O cidadão quer que nós trabalhemos em prol da comunidade. E é esse o nosso compromisso, e é isso que nós vamos continuar fazendo por Santa Catarina. O que fizemos nesses 2 primeiros anos, saímos de um déficit de 1 bilhão e 200 milhões de reais para um superávit em 2019 de 161 milhões, pagamos a dívida da saúde, 750 milhões de reais. Imagina se nós entrássemos em pandemia em 2020, não tendo pago a dívida da saúde que nós herdamos em 2019, lá no dia 1º de janeiro. Então nós saldamos essa dívida, nós temos uma gestão equilibrada, nós conseguimos pagar a folha de pagamento do servidor e vamos olhar para frente. Nós temos muita coisa boa para entregar e também muita coisa boa para comunicar do que nós já fizemos, como eu estou fazendo agora, para o cidadão catarinense. Por isso a importância de nós estarmos conversando aqui na NDTV. Eu quero agradecer essa oportunidade para a gente poder estar falando com o cidadão de Santa Catarina. Governador, eu que agradeço. Nossa, sinceramente, muito obrigada. Agradeço ao secretário Jefferson, que, aliás, é um grande parceiro, um colega de televisão, já trabalhamos juntos. O senhor escolheu muito bem, é um excelente profissional. Muito obrigada por ter parado aí na estrada para abrir essa possibilidade, esse canal de comunicação aqui com o nosso SC no Ar. Boa viagem, bom trabalho para o senhor. Conta sempre com a gente aqui. Mais uma vez, obrigada por dividir com a gente todas essas notícias nessa primeira semana do senhor de volta aí ao comando do governo de Santa Catarina. Obrigado, Márcia. Foi um prazer estar contigo aqui e com todos os que nos assistem. Um bom dia a todos e uma ótima semana de grandes realizações. Obrigado. Para todos nós, governador. Obrigada.